Bom, então vamos lá, pessoal. Desculpe aí a Não, essa ignorância reunião tecnológica. a gente tem bastante tempo, pode ir com calma aí. Bom, então eu resolvi, como eu falei, dar uma visão geral e montar uma aula mais ou menos mais clássica, né? Tentando passar por todos os tópicos que seriam importantes nessa abordagem dos adenomas hipofisários. Primeiro epidemiologia, depois um pouco da patologia, procurando ressaltar o que há de mais recente também nessas áreas, a classificação radiológica, a funcional, a questão do crescimento tumoral, o quadro clínico dos diversos adenomas hipofisários, as questões diagnósticas e terapêuticas no fim. Então, começando pela epidemiologia, é extremamente interessante essa pergunta, eu coloco também para os alunos quando eu dou aula, eles se perdem um pouco, dificilmente acertam, né, na resposta. Então, os adenomas hipofisários, do ponto de vista da incidência ou da prevalência na população, seriam raros ou comuns. E, de fato, não existe uma resposta só para essa pergunta. Talvez eles sejam ao mesmo tempo raros e comuns. Por quê? Depende o quão intensamente você está procurando e quem está vendo, seja o microscópio, seja na imagem, né? Isso a gente sabe de experiência. Então, os dados epidemiológicos mostram o seguinte, e esses dados de autópsia, eles remontam a muitas décadas atrás, alguns, um trabalho clássico que dava 27%, outros trabalhos mais recentes, 10%, e a gente fica nessa faixa. Então, na autópsia, quando você faz uma microscopia, tipicamente quando você tem um fellow e manda ele lá fazer cortes finos e procurar os adenomas, vai achar muito adenoma, mais frequentemente micrométrico, né? O micro aqui é de micrométrico, não de microadenoma, mas todos seriam, todos não, a maioria se encaixaria na nossa definição de microadenomas, que vai até 9 milímetros. E bastante representados os milimétricos. Mais raramente, na autópsia, você vai encontrar tumores grandes também. Isso acontece. Na ressonância magnética, os dados são bastante amplos, dependendo da casuística, mas lembrando aqui que a ressonância ela tem a capacidade, a resolução de mais ou menos 2 milímetros atualmente para detectar uma lesão na hipófise. Então, existe essa variação que é relativamente grande, de 10% a 38%. Já do ponto de vista clínico, ou seja, quantos adenomas hipofisários chegam à clínica porque têm a saúde afetada pela sua presença, isso cai para 0,1%, o que seria 1 em 1.000. Então, se a gente imaginar 10% na autópsia, 10% na ressonância e 0,1%, esses dados já mostram alguma coisa bastante interessante sobre a progressão desses adenomas. Então, a maioria desses adenomas hipofisários, eles não têm uma progressão significativa a ponto de comprometer a saúde do indivíduo em qualquer sentido, e uma minoria atinge o limiar clínico e, basicamente, era só essa minoria que a gente cuidava, que a gente via na prática antigamente, mas hoje em dia, graças à ressonância, subiu muito a percentagem de pacientes portadoras de adenomas hipofisários que nos procuram. Então, esses dados são cruciais para entender como é que eles se comportam. Lembrando também, do ponto de vista da patologia, que os adenomas, eles predominam dentre as várias patologias celares. Eles compõem 90%, mas outras patologias existem nessa região, e aqui está uma lista extensa, lembrando que muitas delas, o diagnóstico diferencial é difícil até com os próprios adenomas, em outros casos o diagnóstico diferencial pela imagem e outros métodos não é tão difícil. O adenocarcinoma, por exemplo, ele se apresenta com adenoma e é definido como um carcinoma apenas pela evolução se apresenta metástase. São muito raros, eu vi pouquíssimos durante minha vida. Craniofaringiomas são mais clássicos, tem aqueles 2 picos, né, na infância, adolescência, e outro na quinta, sexta décadas. Temos os geminomas também, de pacientes jovens em geral, gliomas, meningiomas, volta e meia temos um meningioma dessa região, discutimos sempre esses casos com o Rodrigo e o Samuel.
Mucocélio do seu esfaneidal a gente não vê tanto. Metástases, cada vez mais se vê metástases nessa região celular também, e é um diagnóstico inferencial importante com os adenomas primários da região, e, sobretudo, devido à sobrevida do paciente oncológico hoje em dia. E aqui predomina mama e pulmão. Os cistos também relativamente frequentes, né? Dentro dessa relativa raridade que a gente está tratando aqui. As hipofisites, que se tornaram agora mais frequentes também pelos tratamentos oncológicos com checkpoint inhibitors, né? Os anticorpos monoclonais que frequentemente causam um efeito secundário que é a hipofisite, fora as outras clássicas, tipo hipofisite linfocitária, que é muito difícil distinguir de um adenoma só na radiologia. E os aneurismas também, que podem ou não mimetizar, dependendo da invasão da região celular que eles apresentam. A patologia, ela, além dos critérios clássicos, histológicos, ela se vale muito da imunistoquímica na nossa área. Então, tradicionalmente, se faz, além da coloração clássica, hematoxilina e eosina, onde são verificados os aspectos mais clássicos das atipias, da arquitetura celular, etc., a gente costuma fazer um painel relativamente extenso com anticorpos dirigidos com grande especificidade para cada um dos adenomas, a cada um dos hormônios hipofisários. Então, temos a prolactina, o GH, CTH, as gonadotrofinas, o TSH, e esses, dependendo desse achado, isso vai dar o nome ao adenoma também, do ponto de vista da produção. Isso é importante. A imunistoquímica, ela não vê secreção, ela vê o que o hormônio produz. E existem muitos adenomas que produzem, sim, hormônios, mas não secretam. Existe um defeito aí não muito esclarecido do ponto de vista secretor, ou talvez eles secretem tão pouco que a gente não tem metodologia para captar essa secreção. O Ki67, que é um marcador de proliferação, ele é um dado importante também, com uma certa correlação clínica, não como a gente gostaria, mas é razoável, né? E, tipicamente, os adenomas mais bem comportados, eles não passam de 3%. E esse número é meio mágico, acima disso a gente começa a ficar um pouco mais preocupado com a taxa de crescimento e com a evolução deles. Esse é um slide que não existiria há pouco tempo atrás e hoje em dia ele está bem definido. Como é que se define as células da hipófise, sabendo que essas células que estão aqui, as células finais, né, elas são altamente especializadas. Por exemplo, o somatotrófico só faz GH, o somatomamotrófico ele faz GH e prolactina, e essa célula não é muito conhecida na fisiologia, mas sim na tumorigênese. O lactotrófico, sim, que faz prolactina, o tirotrófico TSH. E aqui a gente vê no polo oposto que todas provêm de uma mesma célula precursora, cujo processo de diferenciação envolve o que a gente chama de fatores de transcrição. Os fatores de transcrição são proteínas intracelulares que vão determinar o destino funcional dessas células. Então, vocês notem que aqui, muito precocemente, quando existe a expressão do TPIT, que é um fator de transcrição, essa célula ela fica comprometida em se tornar um corticotrófo. Aqui, na região mais baixa, ela expressando um outro fator, dois outros fatores, ou três, de transcrição, que é basicamente o GATA2 e o SF1, mais o receptor estrogênico, que é importante também, ela se torna um gonadotrófico. Então, vê-se aqui que essas duas linhagens, elas saem logo de uma derivação direta das células precursoras. E é interessante notar aqui que essas duas linhagens celulares, elas são, na verdade, a de cima, responsável pelo eixo corticotrófico, que é vital para o ser humano. Você não tem sobrevida sem esse eixo plenamente funcionante. Então, esse aqui é uma questão de sobrevida individual. E, no lado de baixo, o gonadotrófico, que tem uma origem imediata também aqui, que é fundamental para a manutenção do eixo gonadotrófico, que é o que vai dar a sobrevida da espécie.
entre essas duas diferenciações celulares, você tem essa linhagem do meio, que, embora não vital, ela é muito importante, né? E aqui dentro é o que a gente chama de linhagem PIT1, porque ela expressa esse fator de diferenciação celular, e a partir da qual vão se derivar a linhagem do GH, da prolactina e do TSH. Então, a linhagem, quando é tumoral, ela também segue. Então, os corticotrofinomas, eles estão aqui. Então, hoje em dia, eles são definidos não só porque são ACTH positivos, mas porque eles expressam o TPIT. Isso nós vamos mostrar daqui a pouco. A nova classificação da Organização Mundial de Saúde incorporou isso e deu uma especificidade muito maior para a classificação imunistoquímica desses adenomas. Então, o corticotrofinoma ele se define porque ele contém ACTH e porque ele tem o fator de transcrição TPIT. Os gonadotrofinomas, que em geral são tumores sem clínica hormonal, embora produzam hormônios, né, ou cadeias hormonais, eles expressam, sim, LH ou FSH, alfa-subunidade, etc. Frequentemente não secretam. É muito raro um gonadotrofinoma secretor. E aqui vai estar grande parte daquilo que a gente chama adenomas não secretores. São gonadotrofinomas. A linhagem PIT1, ela vai se diferenciar no somatotrófo, e esse pode se derivar para um tumor produtor de GH, portanto, um quadro de gigantismo e acromegalia. O lactotrófo, que vai dar origem ao prolactinoma. E o tirotrófo, que vai dar origem aos tirotrofinomas, que são tumores muito raros. Ainda tem essas células intermediárias aqui, que têm a capacidade de fazer GH e prolactina, então elas são células somatomamotróficas, e isso explica cerca de 30% dos tumores secretores de GH terem uma cosecreção de prolactina. E, por fim, tem esses adenomas pluriormonais, que são sempre derivados dessa linhagem, e eles podem expressar hormônio de crescimento, pode expressar juntamente prolactina e juntamente o TSH, em várias combinações. Então, agora passando um pouquinho a classificação radiológica, que é básica, mas merece algumas considerações. Aqui a gente tem uma hipófise normal, que a gente não vai detalhar aqui. Aqui nós temos um microadenoma T, que tem menos de 10 milímetros de tamanho, chega até 9, esse aqui, por exemplo, 7 milímetros. Com contraste, normalmente ele exclui o contraste, sobretudo nas fases mais precoces, nem sempre nas fases mais tardias. E que não costuma dar efeito de massa. A gente não costuma se preocupar com efeito de massa em microadenoma, seja na compressão de vias ópticas, seja na invasão macroscópica de seio cavernoso, embora eles possam ter microinvasão da dura em outras regiões. E muito menos ainda na compressão do tecido hipofisário adjacente, produzindo deficiências hormonais. Então, o microadenoma é um tumor que, do ponto de vista compressivo, não é preocupante. Então, toda a importância do microadenoma vai ser na produção e secreção hormonal, no quadro clínico e na repercussão que isso vai ter do excesso hormonal. Já o macroadenoma, definido como maior ou igual a 10 milímetros, o interesse no quadro compressivo é maior, a apresentação clínica mesmo depende muitas vezes disso, como a gente vai ver a seguir. Essa classificação radiológica, ela é interessante, embora muito simples e aparentemente arbitrária, mas ela tem alguns correlatos importantes. Então, embora, por exemplo, todo microadenoma ele tenha, em alguma época da sua vida, sido um microadenoma, apenas uma ínfima minoria dos microadenomas um dia se tornarão um macroadenoma. Isso é muito importante e os próprios dados epidemiológicos apontam isso, porque é uma diferença muito grande de prevalência, seja na autópsia ou seja na ressonância dos incidentalomas. Outro aspecto importante da radiologia, que não é bem na classificação, mas nunca pode deixar de ser mencionado, o tamanho de um adenoma não define tudo. Então, aqui um caso que
o Samuel e o Rodrigo devem lembrar bem, aquela paciente grávida que nos deu um trabalho enorme, né? Que foi diagnosticada no início da gravidez com um enorme tumor. Então, aqui esse tumor para ilustrar a capacidade expansiva de alguns desses tumores, né? Para cima, supracelular, obliterando totalmente a cisterna, na invasão paracelular para os lobos parietais e temporais, e, nesse caso, sem muita expressão ou nenhuma expressão de invasão para o seio esfenoidal. Foi para outras direções, inclusive na projeção anterior aqui para o frontal. Então, a gente distingue também a expansão da invasão, que são coisas diferentes. Aqui, por exemplo, eu diria que esse tumor ele é um tumor expansivo, bastante, que ocupou superiormente, chegou até os ventrículos laterais. No entanto, ele tem um respeito profundo pelos seios cavernosos, talvez devido a uma capacidade invasiva tecidual mais baixa, mas não a uma capacidade proliferativa alta que leva ao grande volume. Então, são coisas diferentes que, na prática, muitas vezes também se misturam. Então, temos tumores, ao mesmo tempo, com um alto grau de expansão e de invasão, e muitas vezes muito mais de invasão, o tumor sem grande tamanho, mas muito invasivo, e muitas vezes muito expansivo e pouco invasivo. São aspectos que vale a pena, porque essa discussão é sempre relevante no tratamento. A classificação funcional ela é básica, porque ela tem implicações diagnósticas e terapêuticas profundas. Então, são aqueles tumores chamados de não funcionantes ou não secretores, ou aqueles que são chamados funcionantes ou secretores. Os não funcionantes, pelo próprio nome, eles não têm quadro clínico nem laboratorial de hiperfunção. E eles são, na verdade, um grupo heterogêneo. O diagnóstico aqui é um diagnóstico de exclusão. O paciente, mesmo sem clínica hormonal aparente, ele deve ter sua prolactina dosada. Um homem de 50 anos de idade, por exemplo, pode não ter nenhuma queixa, não vai ter ginecomastia, por exemplo, não vai ter galactorreia e tem um prolactinoma, às vezes, muito grande, com níveis muito altos de prolactina. Então, sem uma prolactina, não se pode falar nada de um adenoma que se apresenta como não funcionante. Mesma coisa, acromegalia. Em geral, a doença é visível na ectoscopia, você olha para o rosto do paciente, você percebe, nas mãos você percebe, mas existem casos de acromegalia mais sutis que a gente mesmo não percebe. Então, recomenda-se também que em qualquer incidentaloma se pesquise, sim, não só a prolactina, como o GH/IGF-1, né? Ou pelo menos a IGF-1, para excluir os secretores. Nos tumores funcionantes, nós vamos ter o quadro clínico, que ajuda muito a identificação, e o laboratorial, que também é fundamental. Então, os não funcionantes, clinicamente, se apresentam sem clínica nenhuma, muitas vezes, são os incidentalomas, né? Em geral, tumores pequenos, mas existem incidentalomas macro também, embora o paciente não tenha nenhuma queixa relativa à sua presença e tenha feito uma imagem por um outro motivo. Já os não funcionantes sintomáticos, eles são os casos que nos chegam, em geral, com defeitos visuais e outros defeitos que a gente agrupa como efeito de massa. Então, quais seriam esses, né? Então, a definição, só para voltar um pouquinho, de incidentaloma, às vezes dá uma grande discussão se é um incidentaloma ou não. Porém, se ele foi pego num exame de imagem que foi feito por outra razão, ele é um incidentaloma. Mesmo que no interrogatório complementar você descubra que o paciente tem impotência, você descubra numa paciente do sexo feminino que ela tem uma certa galactorreia expressão, etc. Então, mas não foi isso que levou ao exame de imagem. Então, incidentaloma, por definição, seria isso. Muito bom. Aqui está um pouquinho apagado, eu não vou me deter, mas os efeitos compressivos, basicamente, que chamam a atenção do paciente, mais do que a parte endócrina, são os defeitos visuais. Em geral, nos campos temporais, né? Pode ser perda de visão em quadrante, sempre nos temporais, que pode evoluir para a hemenopsia bitemporal, muitas vezes já chega a maurose de um dos lados, isso vai depender da assimetria do crescimento tumoral, se ele vai um pouco mais para frente, compromete o nervo,
você já tem uma maurose, etc. O quadro de deficiência hormonal, ele, em geral, se expressa como hipogonadismo. Essa é a função mais facilmente perdida quando existe um quadro compressivo. Mas existe, além disso, frequentemente também, a deficiência de hormônio de crescimento, que não tem nada de sintomas específicos no adulto, ao contrário da criança, que, como o nome diz, deixa de crescer. E outros quadros mais raros, mas de vez em quando a gente vê, que é o hipotiroidismo central, né, por compressão do setor tirotrófico, e mesmo a insuficiência adrenal, ambos menos frequentes. E aqui, por fim, lembrar que a hiperprolactinemia ela pode estar presente, sim, nos adenomas não secretores. Porém, ela é uma hiperprolactinemia leve, a moderada, não passa de 2 dígitos. Então, metade dos adenomas não secretores, independente da queixa, quando eles têm efeito compressivo, eles têm, sim, hiperprolactinemia. Muito bem. Uma palavrinha agora sobre o crescimento dos não funcionantes, né? Eu fiz uma revisão de literatura recentemente, que eu apresentei numa aula lá para o HC, em 14 artigos, e todos eles com casuísticas de acompanhamento de incidentaloma, cada uma com mais de 10 pacientes. E aí tinham 10 papers que puderam ser juntados. O follow-up médio nesses pacientes era de 8 anos. Veja, a gente não está cobrindo uma vida inteira, mas é um tempo relativamente bom para se fazer uma ideia. E o que essa revisão mostra é que os microadenomas têm uma taxa de crescimento de 10% nesse tempo. Se você estender mais esse tempo, eu não acredito que isso vá aumentar significativamente a taxa desses microadenomas ao longo de mais tempo. Mas no macroadenoma, a taxa é muito maior, né? Tem uma chance de 23% de crescer em até 8 anos, e se você estender esse período, provavelmente eles vão ter uma taxa até maior, mas a gente não conhece exatamente a partir da literatura, e eles merecem muito mais atenção do ponto de vista do follow-up. Isso falando dos incidentalomas, que vão ser seguidos muitas vezes sem uma indicação cirúrgica imediata, mas que ao longo do segmento poderão ter, sim, indicação cirúrgica. Então, o paciente que tem um incidentaloma maior do que 9 milímetros, 10 ou mais, ele vai ser seguido já com uma probabilidade de intervenção cirúrgica muito maior. É claro, esse adenoma, se já está muito próximo do que a asma, ele já tem uma indicação cirúrgica, vamos dizer assim, preventiva, e isso deve ser discutido com o paciente. Isso eu acho muito interessante também, porque explica essa heterogeneidade que a gente vê nos adenomas hipofisários, sobretudo nos não funcionantes, que é uma espécie de saco de gato também, né? Nesse trabalho, ele mostra, a título de exemplo, 2 casos extremos, né? Então, aqui no eixo Y, nós temos o volume tumoral em centímetros cúbicos, no eixo X, o tempo de observação, para os 2 gráficos. Aqui, mostrando um adenoma que tem um tempo de crescer, de dobrar o volume, de cerca de 10 meses. Portanto, uma taxa de crescimento excepcionalmente alta. E aqui, ao contrário, um adenoma cuja taxa de crescimento, o tempo dele dobrar o seu volume, foi de 10 anos, extremamente baixo. Mas ambos estão crescendo, né, numa taxa, porém, muito diversa. Isso, é claro, tem muita implicação no tratamento, por isso que no follow-up, no início, a gente faz imagens um pouco mais próximas, sobretudo nos adenomas maiores do que 9 milímetros, mas com o tempo você vai espaçando esse tempo de acompanhamento. Mas tendo em mente que você realmente pode detectar essa taxa de crescimento mais alta nos primeiros anos, enquanto que aqueles outros que crescem muito devagar, você mal vê diferenças de um ano para outro. Então, o tempo de duplicação tumoral é extremamente variável, de menos do que 1 ano até 27 anos, por exemplo. Então, aqui voltou ao quadro clínico, mas dos não funcionantes, apenas para ressaltar o efeito de massa e lembrar da história da prolactina. Então, isso é uma pegadinha, né? Lembrando para vocês que a prolactina é o único hormônio hipofisário que é controlado de uma maneira basicamente inibitória. A hora que o hipotálamo deixa
de exercer qualquer influência ou alguma influência sobre a glândula hipofisária, a primeira coisa é subir a prolactina. Então, esses quadros explicam-se pela baixa de dopamina no sangue portal. E a baixa de dopamina, ela não consegue elevar brutalmente o nível de prolactina. Isso não passa de 100. Uma situação fisiológica, por exemplo, gravidez, facilmente chega a 200, 300 no final da gravidez. Por quê? Não só está em jogo fatores de liberação que não são muito conhecidos na prática, como a influência do estrógeno na gravidez. Aqui a gente deve lembrar que o paciente, em geral, ele está até com hipogonadismo. Então, a questão do estrógeno não está ajudando em nada essa prolactina. Então, ela basicamente é o produto da falta de dopamina no sangue portal pela compressão da haste. Aqui, ilustrando o efeito de massa, o comprometimento... Posso interromper e fazer uma pergunta agora, claro, só para fugir aqui um pouco, depois eu vou esquecer. Sempre foi uma dúvida minha, a prolactina é sempre mencionada com esse tipo de mecanismo por compressão, esse aumento discreto. E os outros hormônios, quando você tem hipopituitarismo no não secretor, também por compressão da haste ou porque as células não produzem? Ótima pergunta. Estão alteradas geneticamente e não produzem hormônio. Na verdade, se você tivesse uma compressão pura do parênquima hipofisário, você ia chamar isso de hipocentral, hipossecundário. Mas aí você está dizendo, olha, aqui tudo é por conta da compressão hipofisária. Se você tiver só um acometimento hipotalâmico, o que é extremamente difícil, você ia chamar de terciário. E em decorrência da dificuldade de distinguir o quanto tem de comprometimento do hipotálamo ou da haste versus o da hipófise adjacente ao tumor, que isso tudo é chamado de hipoadrenalismo, hipotiroidismo, hipogonadismo central. Então, o nome central significa o seguinte, eu não sei quem foi mais pego, o hipotálamo, a haste ou a hipófise. Tá? Então, a sua pergunta é boa. Existem casos extremos também. Se você tiver uma lesão do parênquima adjacente, mas muito profunda, a ponto de você não sobrar com células viáveis, a própria prolactina não consegue mais subir, né? Então, é um jogo entre falta de dopamina e o que resta de tecido viável, no caso dos lactotróficos, para conseguir elevar. Talvez isso explique por que a prolactina nunca aumenta muito, né? Porque você tem não só a falta de dopamina, mas você também tem uma massa de células lactotróficas reduzidas aí. Acho que é isso. Ok, obrigado. Aqui vamos... Acho que agora você parou o sharing, né? Share screen, tá? Tá. Voltou. Agora eu vou expandir essa imagem. Ok. Então aqui... assim, recordando o mais básico, né, o que justifica esse padrão de perda inicial de campos temporais é quando o tumor realmente, claro, ele cresce de baixo para cima, ele atinge a região central do quiasma, são ali que passam as fibras que provêm da retina nasal, e a retina nasal é quem enxerga os campos temporais. Então, essa é a explicação. Mas o tumor não tem nenhum compromisso com simetria e, frequentemente, ele pode invadir mais para os nervos, determinar maurose e quadros mais sérios. Aqui a gente quer ilustrar o hipopituitarismo, onde o comprometimento da glândula, aqui a gente reduziu o tamanho da glândula para mostrar que sobrou pouco tecido, né, pela presença do tumor. A haste aqui está relativamente preservada, então aqui o mecanismo principal seria compressão do parênquima adjacente. Aqui fizemos uma outra imagem para mostrar que até que não falta parênquima, porém o tumor está chegando lá na haste e está determinando uma compressão da haste. Em relação ao que o Rodrigo estava perguntando, aí a gente tem um componente de aumento de prolactina. Isso é muito importante porque isso, na prática médica, leva a muito erro diagnóstico, erro terapêutico, e isso tem sido prejudicial muitas vezes durante a evolução. E a chave de todo o entendimento da questão da prolactina elevada dos não secretores está nesse gráfico. Esse é o gráfico mais importante no diagnóstico diferencial de um prolactinoma no falso. Então, o que é isso? Nesse gráfico está representado o nível de prolactina
Aqui o autor pôs em logaritmo e aqui à direita eu passei para o número regular. E aqui no eixo X é o volume tumoral. Nos prolactinomas verdadeiros, então, se esse tumor é um prolactinoma verdadeiro, ele respeita razoavelmente essa regra da proporcionalidade do volume. Isso acontece mais com o prolactinoma do que com qualquer outro tumor. Não acontece no Cushing, não acontece frequentemente na acromegalia, que você tem, às vezes, grandes tumores com pouco GH. Aqui não, aqui é muito diferente. Então, o microadenoma, por exemplo, que vai aqui até 9 milímetros, vocês veem que aqui ele não passa de 200, 250. Já os macroprolactinomas, daqui para frente, em geral, estão acima de 100 e muito acima. Aqui você tem o 1.000, aqui você tem o 10.000, aqui você tem o 100.000. E isso tem uma relação muito boa e direta, tem uma correlação de 0,8 com o volume tumoral. Então, quando a gente tem agora eu vou voltar para o não secretor. Nós temos um não secretor de grande volume, 30, por exemplo, não é raro, com compressão de quiasma, etc. Nessa faixa 30, 40, 20, a prolactina tem que ser muito acima do 100, próxima do 1.000, pode estar acima do 1.000. Só que não, se ele tem um mecanismo de compressão de haste apenas para elevar a prolactina, essa prolactina vai ser muito modesta. Ela vai estar nessa região aqui, ó, até 100. Tá? Então, esse número é um número muito bom de se ter em mente, que a hiperprolactinemia dos macroadenomas não secretores não ultrapassa 100. E isso distingue esses tumores dos prolactinomas. É a questão da relação volume-prolactina. Aqui, voltando, lembrando essa diferenciação celular, e aqui a nova classificação patológica desses tumores. Então, um tumor somatotrófico ele é definido pela presença de GH, pode ter subunidade alfa também, e tem o fator de transcrição PIT1. Isso tudo é com anticorpo, né? A gente na escola ainda não tem isso, mas esse anticorpo já é comercial, né? Contra os fatores de transcrição, e você pode, sem dúvida, determinar com muito mais precisão a natureza desse tumor, de qual tipo celular que ele vem. O que é mais interessante é o null cell adenoma, que muita gente achava que era o verdadeiro não secretor no passado. A nova classificação deu uma virada muito grande nesse null cell adenoma. Então, na classificação antiga, que só se baseava em hormônios, o null cell representava 23% dos não funcionantes. Na nova classificação, onde você incorpora os fatores de transcrição, caiu para 1%. E eu acho que mesmo esse 1%, ele pode vir a zero um dia. Isso aí pode ser até problema metodológico. Então, eu diria assim, é quase impossível você não determinar a origem da linhagem celular de um tumor hipofisário hoje em dia, quando você tem à disposição os fatores de transcrição também. Então, dessa forma, a patologia dos não funcionantes, ela segue o seguinte curso. Você tem um diagnóstico pré-operatório, que chega ao nome adenoma clinicamente não funcionante, né? Ou não secretor. O paciente, em geral, quando é sintomático, é submetido a uma cirurgia e você vai ter um outro diagnóstico pós-operatório. E esse diagnóstico pós-operatório vai ser feito testando todos os hormônios e os fatores de transcrição. E aí você vai ficar com aquele 1% de tumores nos céus e uma porcentagem variável que vai corar sempre para algum hormônio e para o fator de transcrição respectivo. E esses tumores seriam aqueles que a gente chama de adenomas hipofisários silenciosos. Por que silenciosos? Porque não deram quadro clínico, você não conseguiu com as dosagens determinar que ele era produtor e, no entanto, ele produz hormônios. E só chamando a atenção aqui da frequência, né? Vamos ficar só aqui na nova classificação dos não funcionantes, do ponto de vista da imunistoquímica mais moderna, 3/4 desses tumores são da linhagem gonadotrófica. E 16% não é pouco, hein, gente?
são os corticotrofinomas. E a gente sabe que os corticotrofinomas são tumores que nos preocupam porque eles podem ser mais agressivos. Aí vem 9% daquela linhagem, né, que tem prolactina e ou GH e ou TSH, e resta aquele resíduo ali de 1%. Então, acho que essa nova classificação, ela, se a gente puder, a gente deve implantá-la logo aqui entre nós também. Mudando agora, né, daquele não secretor que tem efeito de massa ou então só foi pego porque foi feita uma imagem, que seria o incidentaloma. Aqui a gente está apresentando agora os adenomas chamados secretores, que são aqueles casos mais, a princípio, mais interessantes, porque tem uma abundância de características clínicas e laboratoriais que são muito interessantes. Então, o mais frequente deles são os prolactinomas, versão micro, versão macro, etc. E a clínica dos prolactinomas sempre é hipogonadismo. Hipogonadismo, seja no homem ou na mulher irregularidade menstrual, amenorreia, no homem impotência, disfunção erétil, pode ter ou não galactorreia, claro, a mulher com muito mais frequência, ela tem facilidade para desenvolver galactorreia, o homem menos, então na mulher você tem 80% de galactorreia, no homem você tem 20%. A hipersecreção sendo GH, em geral você vai ter um quadro clínico, que você consegue fazer o diagnóstico visual, né, de acromegalia e do gigantismo, quando ocorre antes do fechamento hipovisário, portanto, infância e a puberdade. O adenoma que hipersecreta CTH, ele determina a doença de Cushing, cujo aspecto é síndrome de Cushing, quando o doente está na sua frente, você não sabe de onde vem, né? Pode vir da adrenal só, mas pode vir da hipófise também. Mas no caso que é da hipófise, a gente chama de doença de Cushing, que é um caso particular da síndrome de Cushing. O TSH é muito raro, a gente acabou de publicar faz um ano a nossa casuística aí em 30 anos, com 11 tumores, para vocês terem uma noção da raridade disso. Os pluriormonais, né, que derivam daquelas células PIT1, né, que podem ter hormônio de crescimento, com ou sem prolactina e TSH. E esses que são muito raros quando secretores, mas os mais prevalentes nos não secretores, que são os gonadotropinomas, determinando aqui quando existe hipersecreção e hipergonadismo. Eu nunca vi, mas é descrito síndrome de hiperestimulação ovariana na mulher. Eu fico me perguntando onde estão esses casos na escola, não sei. E no homem a gente vê um pouco mais, a gente deve ter uns 6 casos de hipergonadismo, às vezes com macroorquidia também. Então, na palpação do testículo, você vê um grande volume, não em todos, mas em muitos, e quando você vai dosar a testosterona, está bastante elevada, né? Então, isso é um quadro raro. Aqui o mecanismo, né? Por que o prolactinoma, sendo ele micro ou macro, não importa, ele determina hipogonadismo? Isso é uma influência direta, né? A prolactina no hipotálamo é um hormônio inibitório para o eixo gonadotrófico. Então, aqueles neurônios que produzem GNRH, que são em número escasso, mais ou menos 1000, que disparam a cada X horas, que tem esse ritmo de disparo muito definido, que na mulher sofre variações ao longo do ciclo menstrual, de frequência de disparo, de amplitude, etc., são muito inibidos pela prolactina, né? E isso determina o hipogonadismo, seja no homem, seja na mulher. Esse mecanismo ele é usado sabiamente pelas etnias fora da nossa civilização para manter uma anticoncepção que é bastante efetiva. Por quê? Porque o bebê fica muito no colo, aqui o bebê é bem grande já, né? Durante um tempo longo e a amamentação é frequente. No padrão ocidental, a anticoncepção por lactação não é muito eficiente, porque a mulher passa longos períodos sem dar de mamar para o bebê. Mas nessas tribos, onde se carrega o bebê no colo, esse constante estímulo da sucção mantém a prolactina alta por vários meses ao longo do processo de lactação e a mulher faz uma anticoncepção através disso.
o mecanismo é o mesmo. O hipotálamo, quando a prolactina está alta, inibe a secreção do GnRH, que é quem manda na secreção das gonadotrofinas. Muito bem. Daqui para frente, o diagnóstico é extremamente visual. Isso sempre me preocupa muito, porque para os alunos, por exemplo, a gente tem que ensinar, basicamente, identificar o paciente. E a identificação ela é visual, seja na acromegalia, seja no Cushing, claro que não no prolactinoma. Então, eu costumo dizer para os alunos, esses diagnósticos, a hora que o paciente entra no consultório, você tem que olhar muito o rosto dele, procurando qualquer patologia, claro, que se expresse no faces. Mas, para não passar diagnósticos relativamente óbvios, como essa é uma paciente muito querida, que já não está entre nós, que era a dona Germínia. Só para mostrar o efeito do GH no adulto, a dona Germínia tinha 1,44 m de altura. Então, realmente, ela cresceu apenas nas extremidades, né? Alterou muito as características faciais dela, né? Aqui, diagnóstico novamente visual, né? Nota-se um certo prognatismo, uma mandíbula muito desenvolvida, aqui o seio frontal hiperaerado, produzindo essa proeminência do seio frontal. Lembrando que o GH é o hormônio que faz crescer os seios da face e que nos torna adultos do ponto de vista do rosto, né? O rosto vai crescendo às custas da eração dos seios da face e do arco zigomático e da mandíbula. O diagnóstico radiológico, no caso da acromegalia, ele é relativamente fácil, né? 80% são macroadenomas, infelizmente, o que faz cair a taxa de cura cirúrgica dele. Aqui o adenoma da dona Germínia, que tinha expansões supracelares, com novos brotamentos aqui, difíceis de serem atingidos, né, pela cirurgia. E aqui a gente vê a hipófise, né, em branco, rechaçada contra o lado direito do seio cavernoso. Mas, além do aspecto visual, tem uma série de alterações decorrentes da acromegalia, mas que você vai buscar muitas vezes a partir do diagnóstico visual, mas que são importantes também. Veja, a sudorese aumentada é bastante característica da acromegalia em atividade, sobretudo palmar. Isso porque existe aumento, sim, das glândulas sudoríparas e porque o hormônio de crescimento ele tem um poder calorigênico também. Então, não só as glândulas sudoríparas são maiores, como também existe uma necessidade de dissipar calor produzido pelo excesso de hormônio de crescimento. A apneia do sono altamente prevalente, né, por motivos óbvios na acromegalia. Diabetes em 1/3, mas mesmo que não seja diabetes, outros tipos de alterações glicêmicas, que não tem critério para diabetes, se você adicionar aí, você vai ter 50% dos pacientes. A síndrome do canal carpiano é muito comum e isso eu sempre ensinei que isso era devido ao aumento de partes moles, mas hoje eu modifiquei um pouco, acrescentei uma outra coisa que eu não sabia, que eu aprendi recentemente. Existe mesmo aumento do diâmetro do nervo que passa no túnel carpiano. Então, o nervo aumenta o seu diâmetro, além do que existe aumento das partes moles, de forma que é muito fácil você detectar a síndrome do canal carpiano nesses pacientes. A disfunção erétil, que tem vários mecanismos, compressão da hipófise, que vai determinar o hipogonadismo. Se o paciente tem uma hiperprolactinemia associada, vai contribuir também. Uma outra alteração que muitas vezes é pego pelo dentista, né? Espaçamento do espaço interdentário. Às vezes os dentes ficam mais frouxos porque o alvéolo ele vai se constrictando e chega até a expulsar o doente. Prognatismo muito característico. Hipertrofia de ventrículo esquerdo é a principal alteração na cardiopatia. Hipertensão em pelo menos 1/3 dos pacientes, eu diria bem mais até. Claro, que aí você junta a idade, que também já dá uma prevalência alta de hipertensão. Aqui é um assunto muito discutido ainda, mas existe sim um discreto aumento da prevalência de neoplasia de cólon nesses pacientes de pólipos intestinais.
Aqui o grupo dos sintomas osteoarticulares é extremamente importante. O endocrinologista, pela própria formação dele, ele não é um médico que dê muita atenção a isso, mas isso é o que faz o sofrimento do paciente. Esses pacientes têm bastante dor articular, sobretudo nas articulações de carga. Eles têm alterações de coluna, têm cifose. É uma parte importantíssima que hoje em dia está sendo melhor estudada e que é parte da morbidade e da baixa qualidade de vida desses pacientes. E aqui, no interrogatório complementar, se ele não conta para você espontaneamente, em geral não conta, você pergunta, ele responde que sim, aumentou o número de sapatos, etc. Aqui um detalhe fisiológico que eu acho muito importante dividir com todo mundo, porque facilita a compreensão de certas coisas, né? A secreção de GH no indivíduo normal está aqui à esquerda. Aqui, provavelmente, é uma mulher jovem. Por que eu digo isso? Porque tem a amplitude dos picos é muito grande. Então, a mulher secreta 50% mais hormônio de crescimento do que o homem, mas eles vão ter a mesma IGF-1, que é o hormônio hepático comandado pelo GH. No entanto, o que se observa aqui, o padrão secretório do GH é único. Ele tem um pico seguido de um vale. Então, durante o dia, os picos são mais baixos e os vales são mais longos. Durante a noite, os picos são mais altos e os vales são mais curtos. Ou, às vezes, até se emendam um pico no outro. Aqui você tem à direita, para fazer um contraponto, um caso de acromegalia com nível de GH, que a gente diria não muito aumentado, está ainda em um dígito, digamos aqui. Veja, tem flutuações sim, parece picos às vezes, mas é muito diferente. Então, na verdade, o que distingue o perfil secretório do GH na acromegalia do indivíduo normal é a falta de repouso. O acromegálico não tem nenhum período de vale, ele não tem essa fase off, liga, desliga, ele está sempre ligado. Agora, se você quiser fazer o diagnóstico de acromegalia só com o GH, num caso como esse, você cai do cavalo. Por quê? Ele vai lá no laboratório, colhe esse GH aqui que vai estar em 5, é um valor indefinido, e esse indivíduo normal, que ele não tem acromegalia, você mandou ele por um motivo X, ele tinha um não secretor, por exemplo, e você quis excluir a acromegalia só com o GH, ele vem lá com 7, porque ele foi dosado no pico. Então, o GH sozinho, ele não é o melhor. Claro, se você pega um nível de 20, 30, isso não é pico durante o dia. Mas então é muito melhor você dosar o IGF-1. O IGF-1 é muito dependente do GH, né? A meia-vida do GH é 12, 18 minutos, e é claro, só um hormônio de meia-vida curta consegue fazer um pico agudo, senão ele não desceria rápido. A IGF-1 é diferente, a meia-vida é 12 a 18 horas. Se a gente fosse representar num gráfico aqui, seria uma linha reta. Qualquer horário do dia, na acromegalia, ela vai estar alta. Então, a mensagem desse slide é que o IGF-1, como exame único, é melhor para a acromegalia, mas você pode pedir os dois. Em geral, vai haver uma concordância. Isso podemos pular. Passando agora para o quadro clínico da síndrome de Cushing. Mais uma vez, se você olhar para o paciente e não pensar em Cushing, você não faz o diagnóstico de Cushing. É um diagnóstico, novamente, assim como é a acromegalia, visual. É claro, você não sabe a origem do síndrome de Cushing, você vai pesquisar, mas é isso. O biotipo é esse, gordura troncal, braços finos, pernas finas, porque existe uma ação lipocinética, né? O hormônio tira um pouco de gordura dos membros e deposita na região troncal, tanto visceral como subcutânea. As fossas supraclaviculares ficam completamente obliteradas pela gordura. Existe na parte dorsal aquela giba famosa de búfalo, né? Além do que, o afinamento dos membros também se deve à miopatia esteroide. O esteroide vai gastando a proteína muscular e os membros são finos e sem força. Então, aqui a propedêutica ectoscópica, né, mais de perto, você nota que acaba aquele ângulo da mandíbula, existe mesmo um arredondamento do fáscis, muito típico do Cushing. A presença de estrias que, quando ultrapassam 1 centímetro, são relativamente, altamente patognomônicas, né? As estrias podem não passar, mas ainda assim ser Cushing, em formas mais leves.
Aqui, olha, a quantidade de estrias, aqui também, vinhosas, né? Existe essa transparência por uma menor fabricação de colágeno, o que afina muito a pele do Cushing, perde aquela textura da pele e faz você, por transparência, ver essa circulação mais vinhosa. Então, o Cushing com macromegalia é detalhe visual, é impressão do faces, é aí que faz você procurar. Claro, quando você conversa com o paciente, frequentemente tem a história do peso, da distribuição da gordura. A força muscular é muito importante, é um sinal muito forte. Por quê? Porque o gordinho metabólico, aquele famoso síndrome metabólico, que acumula barriga com o passar dos anos, mesmo na mulher que fica com aquele corpo mais androide, né? Esses pacientes, em geral, carregam um peso grande o dia inteiro e têm a força muscular muito boa, principalmente membro inferior. Então, o exame de força muscular em membros é muito importante no diagnóstico do Cushing. Aqui, passando agora para a fisiologia, né? A fisiologia é muito importante. Se você conhece ela, você sempre se sai melhor. Então, nessa fisiologia, nós estamos mostrando o ritmo circadiano de cortisol, que é um ritmo que dura 24 horas e se repete. Então, como é esse ritmo? Esse ritmo é assim. Você acorda com cortisol relativamente alto, logo depois ele tem até um pico, chamado de pico matinal do cortisol, mas não importa, ele está sempre no nível mais alto na hora que vai ser colhido o exame, entre 1 e 2 horas depois do acordar, e depois disso ele vai descendo ao longo do dia. Então, no período da tarde, você está mais ou menos na metade do cortisol circulante que você estava de manhã. E no período noturno, antes de deitar, você está com o cortisol quase no zero. Então, se você tem um processo não fisiológico, autônomo, que está produzindo muito cortisol, seja porque tem um adenoma na sua adrenal que faz cortisol, ou um adenoma na sua hipófise que faz ACTH, isso não existe. Então, aqui mais uma vez, então o melhor ponto para você dosar o cortisol isolado é por volta da hora de dormir, né? Entre 11 e meia-noite, né? Desde que você tenha um padrão de sono-vigília normal. Então, esse é um ponto que pode se aproximar de 100% de diagnóstico. É claro, não dá para ir no laboratório nesse horário. A venopuntura também pode ser estressante e você ter um valor falsamente elevado aqui, mesmo no indivíduo normal. No entanto, existe a chance de você dosar esse cortisol na saliva, com o benefício da saliva refletir só o cortisol livre que está no plasma. Ou seja, as proteínas que carregam 99% do cortisol não contam. O que está na saliva reflete a fração livre, que é a fração biologicamente ativa, que é responsável pelos sinais e sintomas. Então, por isso que o exame do cortisol salivar noturno, ele virou um exame muito sensível e bastante específico da doença de Cushing, porque a paciente ou o paciente colhe em casa com um algodãozinho na boca a saliva e no dia seguinte leva para o laboratório. A maioria que não conhece essa fisiologia ou se esquece, pede o cortisol de manhã. Gente, o cortisol de manhã, metade dos Cushing está normal, está igual ao nosso. Metade vai estar alto, né? Então, não é o ponto de melhor discriminação entre normais, gordinhos, pseudo-Cushings e Cushings verdadeiros. O ponto bom é esse aqui. Daí, a boa fama do cortisol salivar noturno. Então, na verdade, você está mostrando o seguinte, na hora que o cortisol tinha que estar baixo, ele não está, portanto, ele perdeu o ritmo. A imagem. Na doença de Cushing é onde a gente tem mais problemas em achar o tumor na imagem. Por quê? Em 45% dos casos, quase na metade, você acha o adenoma, em geral pequeno. Em 15%, você vai achar um adenoma grande, menos frequentes, evidente. E numa porcentagem relativamente grande, por exemplo, 40%, você não vê o adenoma. E isso cria uma insegurança diagnóstica. Por quê? Mesmo sabendo que o seu Cushing é determinado pelo excesso de cortisol nesse caso, e que esse excesso de cortisol foi determinado por um excesso de ACTH,
existe a possibilidade desse excesso de ACTH vir de um tumor ectópico, né? Que corresponde mais ou menos a 10% da síndrome de Cushing. Então, nesse caso, havendo uma dúvida importante, razoável, você apela para o cateterismo bilateral dos seios petrosos e colhe o ACTH antes e após um estímulo, que pode ser o CRH ou o DDAVP, que é um análogo do ADH, que é um secretagogo do ACTH. Alô? Pessoal? Estão aí? Estamos aqui. Todo mundo fecha o microfone. E deu a impressão que travou a imagem aqui. Você está apertando Enter ou está... Na flechinha... Pronto, agora deu. Destravou. Ok. Então, recordando, o diagnóstico laboratorial dos adenomas secretores é feito no prolactinoma com a prolactina, que vai ser proporcional ao volume tumoral. Na acromegalia, pode-se pedir os dois, cada um vai dar um tipo de informação. Eu acho, por exemplo, que para você avaliar o resultado cirúrgico, o GH ele é mais honesto do que GF1. Por quê? Porque muitas vezes, mesmo com uma remoção de 50% do tumor, uma queda de 50% do GH, a IGF-1 às vezes não sai do lugar. Então, a relação GH e IGF-1 não é linear, ela é curvilinear e atinge um platô relativamente cedo. Então, para você avaliar o resultado cirúrgico, a gente deve usar os dois. O GH ele é proporcional à retirada da massa e o IGF-1 não. O IGF-1 ele não tem uma relação, a relação é curvilinear. Então, muitas vezes, um tumor que tinha 50 de GH tem uma cirurgia debulking que levou esse GH para 10, a IGF-1 pode não se mexer. No entanto, a cirurgia é extremamente útil, mesmo nos casos onde não há o controle da IGF-1. Por quê? Porque derrubando o GH e tirando bastante massa, a resposta farmacológica também melhora muito nesses adenomas. Na doença de Cushing, né, a gente vai estudar do ponto de vista diagnóstico a produção de 24 horas, você pode pedir um cortisol em urina de 24 horas, você vai ver produção, mas existe aí 15% de pacientes com cortisol urinário normal que tem Cushing. A perda do ritmo foi o que a gente ilustrou, você vai ver o cortisol salivar noturno, você não precisa ter todos os pontos do ritmo, mas apenas mostrar que na hora de dormir, esse cara não estava com o cortisol lá embaixo. A perda do feedback também é usada como um teste do Cushing. Você dá Decadron, 1 miligrama para ele na hora de dormir, no dia seguinte, um indivíduo normal vai ter um cortisol abaixo de 1,8, esse indivíduo não vai deprimir. Então, também é um teste bom. Frequentemente, a gente faz mais de um teste para o Cushing. Né? Por quê? É uma doença, às vezes, que fura num exame, mas o outro dá certo. Então, não é aqui que você vai economizar exame diagnóstico. A dosagem do ACTH habitualmente é feita de manhã e você aceita como doença de Cushing um ACTH aumentado ou normal. Metade do ACTH ainda vai estar na faixa normal. Ainda não existe o hábito de fazer o ACTH meia-noite, mas certamente teria maior poder de discriminar o normal do doente. Só que depende de pegar a veia e ninguém vai em laboratório meia-noite. Nos tirotrofinomas, apenas uma palavrinha, eles são diagnosticados pelo hipertiroidismo que tem, clínico e ou laboratorial, o T4 livre é alto, e o TSH, ao contrário, no hipertiroidismo primário, não está suprimido. Então, também não precisa estar elevado. Um TSH normal com T4 bem alto, francamente elevado, sugere esse diagnóstico, sobretudo quando você tem uma massa lá em cima. Entrando na parte final do tratamento, que também vai ficar mais no geral e no básico, nós vamos dizer o seguinte, começar com o prolactinoma. O prolactinoma representa o tumor mais bem resolvido do ponto de vista terapêutico. Por quê? Independente do tamanho do tumor, o tratamento com cabergolina tem uma eficácia muito alta. E eu ilustro esse caso, que não é de maneira nenhuma atípico, onde você tem uma massa imensa, um crescimento supracelular muito grande, uma invasão do seio cavernoso,
invasão inferior também para a região do seio esfenoidal, paracelar, supracelar, como quiser. E depois de um tempo de cabergolina, esse tumor se reduziu praticamente à região intracelular. E mesmo a área aqui pericarotídea, né, que tinha uma infiltração muito grande, ela murchou também. E isso você consegue com a cabergolina. Então, a cabergolina é o padrão ouro da terapêutica, né? Mas existe ainda um lugar para indicação cirúrgica nos prolactinomas, sim, né? Então, certamente cabergolina, mesmo com alteração visual, o que muda num paciente com quadro visual e prolactinoma é como é que você vai seguir ele, né? Então, a expectativa é a seguinte, você dá cabergolina para ele numa dose X, não é nem alta necessariamente, você vai subindo essa dose ao longo das semanas, pela questão da tolerância, e você já vai medindo o efeito na visão. Evidente, se passaram-se dias, semanas, não acusa nenhuma melhora visual, é melhor você pensar em outro tratamento. Bom, o outro tratamento que pode ser pensado, num caso não da alteração visual, mas num caso de um pequeno tumor, é não tratar. A principal consequência de você não tratar um microprolactinoma na mulher é que, se você não fizer nada, ela vai ficar ainda sem libido, hipoestrogênica, e ao longo prazo ela vai ter uma descalcificação óssea, uma osteopenia que evoluirá no futuro para osteoporose. Mas o que você pode fazer, se o tamanho não é uma ameaça e ela, por exemplo, não tolera a droga e não quer ter filhos, você simplesmente trata ela com uma pílula anticoncepcional no sentido de reposição hormonal. Ou você dá em separado estrógeno e progesterona. Pronto. E acompanha o tumor. A prolactina vai se manter alta, o tumor, provavelmente sendo microadenoma, não vai crescer, você vai poder observar se ele crescer. Então, é uma opção também não tratar o tumor, mas tratar o hipoestrogenismo. Na pós-menopausa, também, se um tumor ele não é uma ameaça do ponto de vista do tamanho, uma mulher na pós-menopausa, a prolactina, o eixo dela já não está funcionando. Ela tem uma falência do ovário, fisiológica. Tanto faz uma prolactina mais alta ou mais baixa. Então, a possibilidade de não tratar um prolactinoma existe, vai depender da situação. Quer ou não quer ter filhos, já está na menopausa ou não, o tamanho do tumor. Julgando isso, você consegue tratar muito bem o paciente sem tratar o tumor. A cirurgia fica reservada, então, para os casos de intolerância, né? Pacientes existem, é uma minoria de pacientes que não toleram a cabergolina, e que, por exemplo, uma paciente jovem não tem tolerância à cabergolina e quer ter filhos. Então, o microprolactinoma, numa paciente jovem que quer ter filhos, ele pode ser cirúrgico tranquilamente, né? Existe uma taxa de recidiva depois de cura no microprolactinoma, mas, em geral, dá tempo dela ter os filhos dela. E pode também ter uma remissão definitiva com a cirurgia em 70% dos casos. A resistência à cabergolina é um problema que pode acontecer tanto no microprolactinoma como no macroprolactinoma, e ele, de caso a caso, pode ser uma indicação de cirurgia. E, por fim, o tratamento radioterápico, que é muito raro de ser feito em prolactinomas. Em geral, ele é um tratamento de desespero em tumores altamente agressivos, onde nada funcionou bem. Então, a cirurgia foi feita mais de uma vez, a cabergolina, você está em doses muito altas já, e você vê que ele não responde. Aí é a vez da radioterapia. Mas, lembrando que, do ponto de vista de secreção hormonal, é o tumor que menos responde à radioterapia. Mas você faz isso pela questão do crescimento tumoral. Acromegalia. Aqui, novamente, ainda é cirúrgico a primeira linha terapêutica. Mas ele é cirúrgico por vários motivos. Por exemplo, no microadenoma, que são menos frequentes, aqui não passa de 15% na acromegalia, você tem uma chance de cura muito alta, superior a 80%. Então, é uma indicação muito boa. Se você tiver também um macroadenoma, ou seja, ele passou de 10 milímetros, 15, 20 até, porém circunscrito, que não tem invasão de seio cavernoso, você ainda tem uma chance, talvez maior que 80%, um pouco menor, mas é semelhante à chance do microadenoma.
exceto se ele for muito grande, né? Então, macroadenomas que não sejam gigantes, porém circunscritos, né, na região celular, mesmo com crescimento supracelular, eles têm uma chance terapêutica muito boa com a cirurgia. Então, são 2 tumores de alta curabilidade se apresentáveis nessa circunstância. Acontece que não é raro, aliás, é muito frequente, você ter um macroadenoma invasivo na acromegalia. E aí a eficácia terapêutica da cirurgia cai para 50% ou menos. Então, o tratamento farmacológico, na prática, ele é muito usado, né? E, sobretudo, para aqueles tumores que cirurgicamente não foram curados. E aqui a gente já temos 3 décadas de análogo de somatostatina, cuja eficácia é em torno de 40%, a cabergolina isolada, que é fraca, 10% a 20%, mas que quando você adiciona a somatostatina para aumentar a resposta, ela tem uma eficácia maior, né? A pasiriotida, que é um análogo da somatostatina mais recente, que não tem uma alta eficácia, mas ela pode ser uma boa opção nos tumores resistentes. Por quê? Porque ela pega o receptor de somatostatina tipo 5 e esses tumores que não estão respondendo aqui podem muito bem responder aqui. Então, não é para qualquer tumor pasiriotida, é mais caro e tem um efeito colateral muito indesejável, que é hiperglicemia / diabetes. Então, se o paciente tem diabetes, você nem pensa nisso. Se ele tiver uma curva alterada, você vai ter o maior cuidado, né? Então, é um grande senão dessa droga, é o efeito diabetogênico dela. Por que isso? Porque ela é um inibidor de vários receptores da somatostatina e, principalmente o 5, mas junto com o 2 também, eles são responsáveis pela secreção de insulina. Então, você está induzindo uma deficiência de insulina nesses pacientes. Do lado oposto, você tem o pegivisoman. O pegivisoman é o remédio ideal do ponto de vista metabólico e hormonal para você dar para o diabético. Por quê? Ele antagoniza o efeito do GH e isso até melhora o diabetes. E a eficácia dele é muito grande, dependendo da dose que você dá, e ele é um competidor, né? O que o pegivisoman faz? Ele é um hormônio de crescimento modificado que ocupa o receptor, mas não tem efeito biológico. Então, ele compete com o GH pelo receptor. E, com isso, você pode, teoricamente, chegar a 100% de bloqueio. Então, você vai ter o acompanhamento só pelo IGF-1. O GH você não mede, porque não importa, ele vai continuar circulando, mas ele não chega no receptor. Então, o pegivisoman, fora do Brasil, aqui ele é pouco disponível, ele está sendo muito usado quando você não está mais preocupado com o tamanho tumoral, com o crescimento tumoral. Então, resíduos pequenos, paciente diabético, indicação maravilhosa para o pegivisoman. E aí vai. E, no fim, mais uma vez, o tratamento radioterápico ele é usado porque ele é uma forma de tratamento definitivo e nenhum fármaco até hoje é um tratamento definitivo. A gente coordenou um multicêntrico mostrando isso. Menos de 5% pacientes que ficam bem da acromegalia depois que você retira o remédio, né? Então, se você precisar de uma solução definitiva e quiser se livrar dos remédios um dia, você acaba apelando para a radioterapia. E, claro, naqueles casos rebeldes também, né? E aí você tem a convencional, que você normaliza os hormônios em 50%, a estereotáxia talvez um pouco mais precocemente, mas ela é muito melhor quando aplicável, não sendo tumor de grande extensão. Por último, umas palavras sobre o tratamento da doença de Cushing. A doença de Cushing é onde a cirurgia tem o papel mais importante. Por quê? Porque é uma espécie de bala de prata em relação à cura. A única possibilidade de você curar um Cushing é cirúrgica. E essa probabilidade de cura, hoje em dia, na literatura, ela varia entre 50% e 90%. Isso nos centros mais especializados, em função de diversos fatores. Então, é muito importante o papel da cirurgia e a gente gostaria que cada vez mais essa cirurgia se aperfeiçoasse no sentido de caminhar para curar mais pacientes com Cushing, porque é uma doença que, não controlada, tem uma mortalidade de 4 a 5 vezes a população geral.
Então, os Cushings realmente não controlados, eles morrem com uma certa facilidade. Infecção oportunista, arritmia, insuficiência cardíaca, tromboembolismo, etc. Então, aqui para ressaltar a importância desse tratamento. Não havendo possibilidade cirúrgica ou havendo, mas não tendo curado, você pode ainda pensar numa segunda cirurgia, sobretudo se o paciente foi operado num centro que não é um centro de excelência, ele deve ter uma segunda chance num centro de referência, sempre na minha opinião. Se ele é operado no centro de referência, é a equipe que vai decidir se ela quer ou não tentar a reoperação. A taxa de sucesso na nova operação é menor do que na primeira, mas você vai beneficiar individualmente alguns pacientes. Então, isso é uma decisão caso a caso da equipe. O tratamento farmacológico, olha como ele é variado. Você pode tratar a doença de Cushing, aqui visando controlar o hipercortisolismo, né? Você pode tratar ela centralmente, então existem remédios, né, fármacos, que vão inibir a secreção tumoral. Você pode tratar através da adrenal, porque se a adrenal é quem produz o cortisol, e se você inibir a síntese, você vai conseguir tratar também. De um ponto de vista mais radical, você pode até operar e retirar as adrenais, o que não é o que dá 100% de cura, mas dá muito problema depois, e a gente não gosta de apelar para isso, em geral, só quando não tem saída. E existe também, assim como na acromegalia, você tem uma molécula que compete com o cortisol pelo receptor, né? Então, é aprovada pelo FDA, só que aí eles só aprovaram para casos onde você tem diabetes associado, porque você não tem parâmetro de controle. Porque o nível de cortisol não vai baixar, o cortisol da urina não vai baixar. Como é que você sabe que você está bloqueando o receptor? Através de medida de pressão, se a pressão está melhor, e através de medida de glicemia, se o paciente está mais controlado. Então, é um efeito que, é claro, você vai ver pela aparência física também, mas a documentação desse efeito é feita através da glicemia e da hipertensão, do controle desses dois parâmetros. Ficou tão complexa essa história, porque nós temos pelo menos 3 drogas que atuam na hipófise, nós temos pelo menos 3 drogas que atuam na adrenal, inibindo a formação de cortisol, e nós temos uma droga que atua aqui. Fora a cirurgia e a radioterapia. Então, um colega lá, o Bertagnat, que é um grande especialista francês em Cushing, ele criou o que se chama de Cushing Game, né? Onde aqui está a cirurgia transfrenoidal, aqui está a adrenalectomia, que são formas mais definitivas de tratamento, né? Aqui a radioterapia, que é uma forma menos desejável, como em outros tumores, a gente deixa para uma terceira ou quarta opção. E aqui vem todas essas drogas. Então, eu só estou distinguindo aqui as drogas que a gente tem uma eficácia relativamente boa. Por exemplo, isso aqui está errado. Opa. Acabei a Ok. Agora está certo. Primeira vez que eu conserto o motor com o carro andando. Pronto. Aí, o que nós mais usamos no Brasil, eu chamaria assim, primeira linha de tratamento farmacológico. Agora, Júlio, ficou verde a tela aqui. Opa. Não sei se para todos. You are sharing. Será que precisa começar outra vez? Talvez parar e voltar. E agora? Agora ainda não está compartilhando. Tá, peraí. Share screen. Da outra vez você fez, acho que vai entrar agora. Entrou. Ok. Então, aqui, ó, o que a gente mais usa, questão de... Na hora que você vai para a tela cheia. Na hora que você vai para a tela cheia. Tela cheia não aparece? Fica verde. Deve ser do campeonato do Palmeiras. Aí volta. Tela cheia. Aumentou um pouquinho, deu certo? Estamos vendo, acho que assim vai bem. Estão vendo, né? Estamos vendo o conteúdo do slide. Aqui não.
Agora foi. Agora foi. Agora sim, funcionou. Não pode falar do Palmeiras mais. Olha aqui. O cetoconazol, porque é de baixo custo, é um uso off-label, né? Ele é um antifúngico, todo mundo conhece, e a gente usa ele em outras doses, de 400 a 1.200, na doença de Cushing. E a gente tem 50% de controle. Então, é custo-benefício muito bom, pouco efeito colateral, em geral, efeito hepático a gente acompanha, monitora, mas é raro. A gente só teve uma paciente que teve que suspender o tratamento porque levou muito as enzimas. Então, no custo-benefício, no Brasil, é o cetoconazol. A cabergolina, que também é dada pelo SUS, ela é muito usada para tratar prolactinoma, ou ela é tratada associação com os análogos para tratar acromegalia, ela tem uma taxa de resposta de 30%. Não é grande coisa, mas você pode usar ela até associada ao cetoconazol. Então, você está atuando no tumor e está atuando na adrenal. E tem uma droga que está sendo, que eu acho que foi aprovada recentemente, que é um inibidor da esteroidogênese, que chama-se LCI, tem um nome, foi desenvolvida a princípio pela Novartis, e que ela tem uma taxa que passa de 90% de controle. Então, aí ela vai realmente tende como fármaco a desbancar o cetoconazol, por quê? O cetoconazol ele é off-label e a indústria, espertamente, ela já registrou ele como uma droga para tratar o Cushing. Então, a gente pode, no futuro, ter uma droga aprovada, que o SUS passa a usar com um custo muitíssimo mais alto, mas, pelo menos nesse caso, nós vamos ter uma taxa de controle muito melhor. Então, e essas outras drogas que a gente usa mesmo, a metopirona, que é um adrenolítico, etc., elas fazem parte desse Cushing game aí, que é caso a caso. Mas no Brasil, basicamente, eu diria, a gente começa com cetoconazol e depois associa cabergolina, e meio que para por aí no recurso terapêutico, tá? E o que entra nessa escolha são vários fatores, a gente não precisa detalhar isso agora, mas pode deixar para uma discussão. Bom, eu vou terminar por onde muitos começam, que é muito batido, o cartoon mostrando o Davi e o Golias, né? O Golias sendo um acromegálico, com macroadenoma, com hemenopsia bitemporal, que acabou não percebendo da onde vinha a pedra. E aí perdeu para o Davi. Obrigado aí a todos pela atenção. Obrigado, Júlio. A aula fantástica, hein? Super abrangente. Então, acho que foi exatamente o que a gente precisava. Quer dizer, uma aula, apesar disso, você falou que não é para ser detalhes endocrinológicos, se quiser agora isso voltar. Então, acho que não, talvez aprofundado para o endocrinologista, mas super abrangente, né? Então, para a gente ter uma ideia geral, como otorrino, e completíssima. E até pela hora, acho que fica meio sem sentido a gente discutir um caso agora que ia pegar um subtema dessa aula, mas interessante, acho a gente abrir um pouquinho para o pessoal perguntar o que tiver vontade e vai dar certinho o nosso tempo. Eu queria só fazer um comentário aí, quer dizer, o Cushing, vocês viram, acho que o Cushing é o que mais ilustra, né, a necessidade, a obrigatoriedade, né, de trabalhar em equipe. O Samuel Contra, depois ele pode falar isso melhor, nos tempos que a neurocirurgia não via necessidade, ou não conhecia, vamos dizer assim, talvez a necessidade de trabalhar junto com os endocrinologistas, né? A gente já chegou numa fase que é impossível, depois de você assistir essa aula, achar que você pode trabalhar só como equipe cirúrgica nesses casos. E o Cushing, eu recomendo operar Cushing para quem tiver alguma dificuldade para lidar com as suas próprias frustrações, né? Então, se quiser fazer uma terapia de choque, começa a operar Cushing ou jogar golfe, são coisas que assim ajuda bastante a pessoa a aprender a lidar com as frustrações. Então, Samuel, se você quiser começar, depois se o pessoal quiser fazer uma rodada aí de perguntas para o Júlio. Bom, Júlio, obrigado mais uma vez pela tua participação aí. A aula boa é assim, a gente anota uma série de coisas e você vai respondendo as perguntas ao longo da aula, quer dizer, não sobrou praticamente nada. Então, diversas questões que eu tinha levantado aqui, você foi respondendo ao longo da aula, acho que mostra muito didatismo que nós tivemos nessa apresentação. Então, eu queria apenas apelar para o Júlio cientista, porque é um tópico que martiriza bastante a gente, a questão da invasividade dos adenomas, né?
Então, a gente olha para um adenoma, ele está lá bonzinho, você mostrou um bem típico, bem alto, sem invadir o seio cavernoso. Ao mesmo tempo, você tem adenomas, às vezes, que eles já aparecem de uma forma extremamente agressiva, invadindo o parênquima. Assim, aposto que você também já deve ter refletido muito sobre isso. Você acha que a gente... Que caminho que a gente pode trilhar para tentar entender essa questão da invasividade, né? Isso aí tem a ver com o fato da célula ter no seu interior, eventualmente, proteases, lipases, substâncias que favoreçam isso. Você acha que a gente vai conseguir dosar alguma coisa nesses tumores que vai, de certa forma, antecipar qual que vai ser a evolução? Como que você acha que a gente pode evoluir nessa área? Vai ser a partir do estudo da célula in vitro, que a gente melhore as condições para ver como é que ela se comporta, ou a partir da identificação de substâncias que vão dar uma ideia para a gente do que deve acontecer, fazendo com que esses adenomas tenham evoluções tão diferentes, tão distintas para o bem e para o mal? Bom, obrigado pela pergunta, Samuel. Não sei se eu vou ter capacidade ou conhecimento para responder completamente, mas a gente tem acompanhado aí certa literatura onde se busca marcadores de invasividade, moléculas que teriam esse potencial de marcar os tumores mais invasivos. Eu acho que até hoje nada aconteceu que vai mudar muito a nossa vida. Infelizmente, nada. Agora, do ponto de vista diagnóstico, o que acontece também é que, em geral, o tumor já vem pronto, né? E isso é frustrante para todo mundo, para o paciente, para o clínico, para o cirurgião, porque não raro a gente vê aquele tumor que tem um tamanho exagerado, não precisava ser todo aquele tamanho, e é um desafio terapêutico enorme. O que eu acho que, do ponto de vista terapêutico, assim, embora a gente tenda a achar que a cirurgia tenha já se desenvolvido muito, e eu, por exemplo, não consigo enxergar que mais que poderia agregar do ponto de vista tecnológico para desenvolver a cirurgia, mas talvez alguma substância marcadora, eu já vi trabalho sobre isso, dentro do intraoperatório, para você marcar tumor residual macroscopicamente não visível, né? E aí você insistir numa raspagem em determinados locais, etc. Isso do ponto de vista de uma solução dentro do tempo cirúrgico ainda. Ou seja, não deixar um resíduo microscópico lá por conta de ter um recurso tecnológico que vai dizer tem aqui, raspa mais aqui, etc. Com fluorescência e outras coisas. Do ponto de vista farmacológico, isso eu tenho, às vezes, dialogado em encontros com a indústria. As indústrias têm uma competição muito grande para desenvolvimento de terapias para os tumores não secretores e mesmo agora para os secretores. No entanto, essas terapias ainda estão muito baseadas nesse paradigma do receptor, né? De você ocupar um receptor que tem um efeito inibitório na taxa de crescimento, só que isso até hoje nunca resultou na acromegalia numa remissão permanente, praticamente nunca, é uma taxa de 5% que é muito pequena. Por um lado, isso garante um mercado muito grande para você ter esse paciente controlado a vida inteira e não resolvido. Então, agora, uma solução mais radical, farmacológica para esses tumores a gente não conhece, nem em desenvolvimento. Então, tem uma nova firma aí lá de San Diego que está desenvolvendo pequenas moléculas para tratar a acromegalia via oral, mas sempre dentro desse paradigma. Ela vai no mesmo receptor, ela é apenas mais cômoda para o paciente, pode ter uma eficácia um pouquinho maior, mas não grande coisa, que também não vai levar à cura definitiva. Mas tem coisas interessantes. No Cushing, por exemplo, tem uma droga para você inibir o receptor do ACTH, que nos convidaram para fazer um trial daqui a pouco. Então, você vai lá no receptor da adrenal, essa molécula gruda lá, como se fosse uma adrenalectomia
funcional, melhor até do que inibir as enzimas. Porque sempre que você faz uma inibição da síntese do cortisol, você acaba desviando o metabolismo do colesterol ou para andrógenos ou para aldosterona, etc. Então, você bloquear só o receptor da CTH seria uma maneira muito mais precisa para você regular o cortisol. Mas, digo, não vejo ainda no horizonte um caminho farmacológico curativo, exceto por um trabalho que eu pude contribuir até, que foi publicado há uns 2, 3 anos atrás no JCM, que tratou, e aí era um caso de Cushing, que eu nunca vi igual, com metástases em vários órgãos, principalmente no fígado, já tinha sido submetido à cirurgia transfenoidal. Quando ela foi fazer a adrenalectomia, fizeram uma imagem das adrenais que passou pelo fígado e viu que o fígado estava todo invadido. E ela foi tratada com esquema desses checkpoint inhibitors, dessas drogas que dão hipofisite. Então, eles fizeram essa lógica. Se essa droga causa hipofisite, quem sabe ela causa uma tumorite. Esse caso, ela tinha uma CTH de 14.000, que com esse tratamento monoclonal, inibidor de checkpoints, que eu acho que é uma associação de novolumab com outro MAB aí. Um deles é usado em melanoma. O ACTH dela caiu para 40 e praticamente sumiu, limpou o fígado. Bom, esse não é o tumor de todo dia. Esse é um adenocarcinoma metastático que partiu da hipófise para outros órgãos. Não sei se um adenoma, por exemplo, poderia também, às custas desse tratamento, desenvolver um adenomite, né? Como se fosse uma hipofisite só nele. E talvez o tumor produtor de ACTH seja um alvo interessante para isso. Mas precisaria desenhar esse protocolo. Talvez já esteja ocorrendo, não sei. Ou seja, a sua pergunta eu acho que não tem uma resposta à altura. Seria bem-vindo um tratamento desse tipo, né? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para o Dr. Júlio? A gente já está chegando aí no nosso limite, era 11 horas, são 11h05. Se ninguém mais tiver nada a perguntar, Júlio, eu queria agradecer muito a sua presença, foi ótimo aí para nós. Eu é que agradeço aí a vocês. Tenho mais um desafio para fazer para vocês dois. Eu acho que agora, nessa nova fase nossa, que já começou há algum tempo, ainda falta agregar patologia, viu, Samuel e Rodrigo? Eu acho que a gente teria que agregar a patologia nas nossas reuniões e até a radioterapia. Fazer um protocolo que você falou que teve, né? Um protocolo que te dava exatamente o que precisava, um laudo padronizado, laudo padronizado, a gente pressionar para conseguir mais material para fazer a imunistoquímica que a gente gostaria que fizesse. Eu já conversei com o Gustavo, ele se dispôs, mas eu não sei, depois veio a pandemia aí, ficou tudo meio... Sim. O Makoto tá aí ainda, estou vendo a foto dele, porque isso é uma coisa que na sinusite crônica, aí, que é sempre o assunto do momento de vários anos para cá, né? E você vê os trabalhos cada vez mais, porque isso ajudando a gente no controle pós-operatório, no controle clínico pós-operatório, você recuperar direito os dados da patologia, não ser só aquele laudo padronizado, nivelado por baixo, copy-paste, que é o que a gente tem nos hospitais privados também, e que não acrescenta em nada, só exclui um tumor maligno numa sinusite crônica, que nem era a questão. Então, né, Makoto, não sei se você está fazendo alguma coisa disso com a patologia também nos protocolos de sinusite. A gente conseguiu conversar com eles para mudar um pouquinho algumas padronizações para entrar mais nesses conceitos de fenótipo endótipo, né? Para poder direcionar melhor a doença mesmo, porque era tudo padrão mesmo e não servia para a gente, né? Então, eu acho que dependendo do que você acha, né? Muda muito. Voltando na hipófise, eu acho que com certo esforço, talvez nem muito, né, a gente conseguisse uma melhora, pode não ser o ideal, de trazer a patologia um pouco mais para dentro ali das nossas reuniões. Você não acha, Samuel? Na verdade, nós temos que identificar um discípulo do Stavale, alguém que a gente, como fizemos na radiologia, né? Nós temos o Tibana, que é uma pessoa que
trouxe uma contribuição, traz uma contribuição tremenda, fazer o mesmo processo na patologia, tentar identificar alguém mais jovem, que tem interesse científico, que tem interesse, inclusive, de quiser vir participar, virar o centro cirúrgico e tal. Não é simples isso, porque cada vez o especialista lá, o patologista está lá no seu mundo, no laboratório. Mas acho que a nossa tarefa é essa, é cativar algum especialista que passe a acompanhar a nossa atividade. É isso. É isso mesmo. Muito bom. Então, mais uma vez, eu quero agradecer vocês pelo convite. Eu acho que a reunião foi muito oportuna. Infelizmente, eu passei do tempo que eu previ. Talvez eu possa enxugar um pouco essa aula para dar mais funcionalidade a ela. Mas a gente vai falando e quer ressaltar isso e aquilo. Acho que o que estraga a aula é comentário que a gente acaba fazendo durante a leitura dos slides. A gente nunca se atém ao que o slide quer falar. Você sai um pouco, mas acho que é perdoável. Nessa época da pandemia, o tempo é mais elástico. Mas acho que a vantagem para a gente é usar a sua experiência nisso, porque senão eu posso apresentar as suas aulas que ficaram gravadas aqui, eu posso apresentar o conteúdo do slide, né? Quer dizer, o que vale aí é a experiência de quem está falando, por isso que a gente te chamou, né? E aí vale mais, a gente deixa um caso na manga para ocupar, encher linguiça, se a aula for curta, né? E acaba aproveitando algum aspecto do caso específico, mas valeu muito mais a gente ouvir esse panorama geral, para ter uma ideia onde é que a gente está pisando. A gente fica desconfortável como otorrino, especialmente o neurocirurgião menos, que é a área dele, mas a gente está indo fora da nossa área de atuação, vamos dizer assim. Hoje em dia, ok, já existe essa área de atuação mais definida, mas mesmo assim não é confortável. Você está lá, você faz uma fístula licórica, você tem um acidente intracraniano, ou você não sabe do que você está falando quando você está operando um Cushing, né? Então, acho que é importante, de tempos em tempos, isso tem que ser uma coisa recorrente, porque amanhã eu já esqueci uma parte boa né, do assunto. Então, é isso, pessoal. Acho que estamos na hora. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, né? Senão, acho que agradecer novamente o Júlio. Agradecer ao Júlio mais uma vez a brilhante aula. É muito bom. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Tchau.